Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas Mais Rãs. Hoje vamos ter um programa dedicado ao desporto rei. E qual é que é? O futebol. Vamos receber aqui um ex-jogador que agora treina em Rãs e vamos conhecer também outros dois clubes do nosso concelho. Todos eles habituados a vencer. Será que vamos conhecer aqui os segredos? Vamos ver. Ficaram curiosos desse lado? Então vamos assistir ao programa. Ora, então já estamos com o primeiro convidado de hoje, um convidado especial, que neste caso, um ex-jogador profissional de futebol que, neste caso, já está a treinar um clube que nós conhecemos bem, Muito bem. que já passou por cá até. E, portanto, muito bem-vindo, Filipe Mendes. Filipe Mendes, que no mundo do futebol é conhecido por Maia. É verdade. O meu nome tem o nome de Maia mesmo, não é por acaso, mas isto vem de família, ou seja, eu sou de Vila Miá. Nos inícios, logo da minha infância, na escola já me chamavam por Maia. Porquê? Porque os meus tios foram jogadores de futebol lá em Vila Miá e eram conhecidos pelos Maias. E quando eu começo a jogar à bola, mesmo só na escola, já toda a gente me tratava por Maia. Portanto, no mundo futebolístico, Filipe Mendes não é propriamente alguém que seja conhecido, sou sim conhecido por Maia no mundo futebolístico. E como é que surgiu o futebol então na tua vida? Foi assim na escola? Foi com essa ligação familiar? Como é que tudo começou? Bem, eu sou da aldeia. Na aldeia a gente joga a bola na rua, portanto começa aí o futebol. Na minha adolescência, na minha fase de adolescência, o Vila Miá nunca teve formação, teve formação noutros tempos, mas quando eu tenho 15 anos, penso eu, 15 anos, o Vila Miá cria uma equipa de juvenis, decidiu criar uma equipa de juvenis e pronto, eu comecei a jogar futebol ali nos juvenis do Vila Miá. Foi assim que, se calhar, se o Vila Miá nunca tem feito juvenis, eu nunca tinha jogado a bola em lado nenhum. Tudo começou aí. Muito bem. E esse momento potenciou que começaste a olhar para o futebol de uma outra forma, se calhar desta importância que não tinhas dado até aí? Eu gostava de jogar à bola, isso era evidente, não é? Eu gostava de jogar à bola, levei, digamos assim, muita coça da minha mãe por causa da bola, não é? Principalmente no verão, onde o sol já vai às vezes às 10 da noite, não é? Portanto, a gente jogava futebol, ainda está a dia, podemos jogar futebol. Eu levei muita coça da minha mãe, porque eram 9 horas eu não estava a jogar e a minha mãe aparecia lá no campo ou no campo que nós improvisávamos. E dava o jogo determinado. Não é? Exatamente. Ou então a primeira mãe, também acontecia ser a primeira mãe. A primeira. Portanto, eu sempre gostei de futebol. Nunca surgiu, tem a ver também com questões familiares, não é? Não tinha propriamente uns pais, eu perdi o meu pai muito cedo, não tinha uma mãe que ficou com uma série de filhos e não tinha capacidade para me levar para lado nenhum. Portanto, naquela altura não é como hoje, que em qualquer esquina há um campo de futebol e há um clube. Naquela altura havia ali o Vila Miá, havia o Amarante, havia o Penafiel e não me recordo assim. Portanto, eu não tinha capacidade para me movimentar e nunca sequer pensei em jogar futebol. Surgiu ali aquela oportunidade e pronto, eu comecei a jogar futebol ali porque ela surgiu, senão não faço a mínima ideia do que é que teria acontecido. Ou seja, ser jogador e depois profissional não era aquele sonho de menino, foi algo que foi crescendo? Não, acho que não consigo ir muito lá atrás, mas eu nunca tive um sonho em ser jogador da bola. Se calhar quando era pela diversão, Se calhar quando era miúdo jogava a bola e pensava, mas nunca, não me recordo de eu pensar, eu gostava quero viver o futebol com aquela forma toda, que às vezes alguns miúdos de hoje querem, eu quero ser como este, como aquele. Não me recordo de me identificar e dizer, eu gostava de ser como o Cristiano Ronaldo hoje, que os miúdos querem. Não me lembro, não tenho essa memória. Portanto, eu gostava de jogar futebol, tenho a certeza que gostava, e hoje no jogo já não posso. Mas sim, se calhar eu divertia-me, eu alimentava a minha vontade de jogar futebol, mas não me recordo. Não passava disso. Um pensamento, gostava de... Não, isso não me recordo, não tenho. E começaste então no Vila Miá? Sim. E depois? Eu comecei a jogar futebol no Vila Miá, depois fui ainda em formação um ano ao Amarante, porque na altura o Amarante tinha outras condições, como é evidente. Eu na altura já estava em Amarante e tive um treinador que entre aspas, me chateou muito,
queria que eu fosse para lá, queria que eu fosse para lá. Na altura o Amarante estava em vias de ir para o Campeonato Nacional, que era outro patamar, como é evidente, e eu acabei por ceder e fui a Amarante. Foi um ano interessante, mas eu no ano a seguir regressei a Vila Meai. Se calhar é algo que se calhar me permite depois vir a ter esta carreira. Um dia em conversa com um amigo meu, ele dizia, não sei se é assim, isso não é exatamente o contrário, porque eu só fui um ano a Amarante e eu na altura, eu acho que cresci rápido em relação a determinadas coisas. Aliás, as decisões todas que surgiram no futebol foram sempre pensadas por mim, nunca tive, não é? Minha mãe queria lá saber, minha mãe diz, vai lá e joga, diverte, não sei o quê, mas não me digas nada e eu não quero saber. E não tinhas um agente, propriamente. Não, nem quando fui profissional sequer. E nessa altura eu fui e depois o que aconteceu, eu senti que portanto, eu era primeiro ano de júnior, portanto ainda tinha outro ano de júnior, e depois há aquele momento em que tu pensas, ok, para o ano eu vou ser sénior, se eu quero jogar à bola, eu preciso. E então eu fiquei um bocado desiludido com a forma como o Amarante tratou, entre aspas, e não é o Amarante aqui o clube, foi a forma, quem estava Claro, lá, como claro, não é o alguém clube, Amarante são as dizer, pessoas. Não, Claro. claramente foi. Na altura subiram a sério uma série de jogadores e eles acabaram por ficar só com um jogador e aquilo deixou-me ali um bocado a pensar, para o ano eu subo a sénior, eu não subo a sénior aqui no Amarante e provavelmente não vou jogar futebol. Pronto, eu pensei assim e acabei por pedir para vir embora. Como me dizia um colega meu, se calhar errado, porque na altura também já treinava. Eu era primeiro ano de júnior, mas já treinava com os séniores do Amarante, se calhar até poderia ter ficado logo lá e tinha dado um salto. Aquelas coisas que nunca saberemos, não é? Exatamente. Pronto, foi mesmo assim. Eu decidi ir para Vila Meai, vim para Vila Meai, regressei a Vila Meai e pronto, e treinava lá, jogava nos júniores, entretanto passei a sénior. Mas ainda no Vila Meai? Júnior, regressei a Vila Meai no meu último ano de júnior, mas aí nessa altura eu treinei com os júniores um tempo e depois a determinada altura fui para os séniores e fiquei sempre a jogar já nos séniors. E depois surgiu o Penafiel. E depois faço 2 ou 3, já não posso precisar, se calhar 3 por causa desse ano de júnior, e vou a Penafiel treinar, fui treinar à experiência, um senhor começou comigo, eu fui treinar à experiência, as coisas correram bem. Treinar à experiência é uma coisa muito complicada, porque não é, tudo o que tu fazes estás a ser avaliado, eu sentia isso um bocado, não estava habituado, como é evidente, mas pronto, fui para lá, acabei por ficar lá ao fim de, não sei, já não me recordo quanto tempo, conversámos um bocadinho, e eu fiquei no Penafiel, fiquei ali no Penafiel e pronto, e virei profissional. Claro. Foi nesse momento que começou a tua carreira profissional, que se seguiu depois no Leixões, que provavelmente foi aquele clube onde estiveste mais em contacto com os jogadores de elite. Não sei, quer dizer, sim, acabas por estar, mas a fase em que eu estou no Penafiel, são 4 anos em Penafiel, nós jogámos era na segunda liga, joguei contra jogadores que vieram a ser famosos, como é evidente, não é? Porque era um campeonato onde principalmente jogadores jovens, e havia as equipas B, tinham aparecido as equipas B, e eu joguei contra alguns jogadores que mais tarde foram grandes jogadores, e além disso o Penafiel era uma equipa que ia sempre à Taça de Portugal, nós acabávamos por ser eliminados quase sempre, lembro, fomos eliminados com o Porto, quer dizer, há aqui jogas com outra, essa questão de Leixões é diferente, digamos que sem dúvida absolutamente nenhuma. Foi o maior clube onde eu joguei, isso é claro, não tenho dúvidas nenhumas. O Leixões como dizia alguém, ser de Leixões não é ser de um clube, é sentir uma paixão. Alguém dizia, e é verdade, eu estive lá 2 anos e senti que o Leixões é um clube diferente, porque tem uma massa associativa que é claramente do Leixões. Eu joguei ainda nessa altura, hoje não sei como é que será, mas nessa altura eu tenho imagens do Leixões marcantes, que posso partilhar aqui uma que me marca perfeitamente, que é no primeiro treino que nós fizemos em Leixões, depois de vir de estágio, nós regressámos de estágio e vamos jogar, portanto regressámos num sábado de manhã, lembro perfeitamente disso, na altura o treinador era o Carlos Carvalhal, e deixou-nos ir a casa, disse vão a casa, estejam com as famílias e tudo mais, e depois venham, porque vamos ter um jogo de treino com Leixões, estávamos há 10 dias ali, eu estava ali há 10 dias,
E quando eu cheguei para o jogo, eu ia com o meu colega, que é daqui de Paredes, que é o Calica, que hoje treina o Aliança Ordelo, e íamos os dois, e ao desfazer, portanto, aquilo tem uma avenida no campo de futebol, tem assim uma avenida muito grande, e quando nós desfizemos a curva para entrar nessa avenida, era um mar de gente, faltavam 3 horas para o jogo, e eu disse, que é isto? E parámos o carro, tivemos que parar o carro, porque aqueles sócios todos, é para ganhar, aquele bairrismo todo, eu disse, que é isto? Isto é só um amigável. Exatamente, eu estou habituado a chegar ao campo e não está lá ninguém. Claro. Um mar de gente, fiquei impressionado com aquilo. Jogávamos em casa com 5, 6 mil pessoas, jogámos uma vez em casa com 10 mil pessoas, isso não é normal num clube, que era na altura de 6 km. Claro. O clube maior, sem dúvida, que eu joguei foi Leixões. Leixões é um clube histórico, foi sem dúvida o clube que mais, onde eu senti que estava num clube mesmo muito grande, e era mesmo muito grande, na altura era muito grande, sentia-se isso, eu sentia isso. E qual é que foi aquele ponto mais alto na carreira como futebolista? Foi lá? É lá, não há que o esconder. Eu estava a dizer que era um clube na altura de 6 escalão, mas que mobilizava muito, e na altura nós tínhamos uma grande equipa e pronto, e fomos à final da Taça de Portugal. Ir à final da Taça de Portugal não é algo que seja para qualquer clube. Na altura nós fomos fazendo um caminho em que fomos eliminando muitas equipas da segunda Liga e da Primeira Liga, e pronto, e fomos à final com o Sporting, e é o meu momento alto, é quando eu vou para o jogo e digo, eu sou mesmo jogador, que é isto, não é? Ter a ponte 25 de Abril ou abaixo da Gama já não posso precisar, e com 4 faixas, e 3 faixas são para o teu autocarro, com não sei quantos batedores de polícias à frente, tu abres e vais ali, não é? E chegas ao estádio, vais e aquela gente toda, e vês os adeptos contrários, pronto, é Portugal, a insultar e não sei o quê, tu dizes, eu sou mesmo jogador, isto é uma coisa, levaram-te ao estádio, claro, não é? Claro. Portanto, ir à final da Taça Portugal é qualquer coisa de marcante, seja, eu não joguei, eu estava lesionado, tinha sido operado ao hérnia discal, não joguei, mas é sem dúvida, não é? Mas estiveste no ambiente, claro. Faço parte do plantel, estou lá, e é sem dúvida, é marcante, aquilo é marcante, eu tenho, já passaram muitos anos, e eu tenho muitas imagens de sair, não é? De sairmos para ir para a coisa, já estar lá, 8 motas, não sei quantos carros de polícia, não sei o que é isto, não é? Era para nos levar lá. Para quem lá em casa não se recorda bem, estamos a falar de uma equipa do Sporting que jogou nessa final da Taça. Só estamos a falar com estrelas como... Sim, com Mário Jardel, o João Pinto, o Pedro Barbosa, o treinador era na altura o Boloni, o atual selecionador do Sub-21, o Rui Jorge, o André Cruz, o Beto. Uma equipa campeã. Que foi campeã. O Rui Bento. Estamos a falar de uma equipa extraordinária. Perdemos 1-0. Perdemos 1-0 e no último minuto nós tivemos uma bola no poste. Não fomos lá e não deixámos Não ficaram mal. Aquela gente extraordinária de Leixões ficou triste por perder, mas perceberam que nós deixámos ali uma imagem muito boa. Muito bem. Muito bem. Filipe, depois desta carreira de futebolista que já retratámos aqui, surgiu agora a hipótese de ser treinador e, coincidência ou não, estás a treinar a equipa que te acolheu, onde tu também vives, não é? O Grupo Recreativo Desportivo de Rãs. Sempre foi uma ideia quando terminaste a carreira de futebolista, ser treinador, ou surgiu? Não. Não sou muito de grandes objetivos e assim, e quando joguei futebol desfrutei de futebol. Há uns anos, já na fase, há uma altura quando eu deixo futebol profissional, eu regresso a Vila Miá. O Vila Miá é o meu clube de coração, é o meu clube de coração, é o clube que eu realmente, é onde eu cresci, é onde eu tive os meus ídolos, a respeito disso até, eu recordo-me de uma história engraçada, que às vezes eu partilho com a malta, que é, há aquelas correntes nos Facebooks, que não é? Identificas alguém e não sei o quê, eu lembro que me identificavam várias vezes para dizer quem é que são os teus jogadores, e depois via que a malta toda dizia que era o Futre, que era o Jardel, que era não sei o quê e tal, e eu... na altura, em questões de brincadeira, até disse os meus ídolos, era o Toneque, era o Bessa, era o Simões, eram os meus tios, porque é verdade, eu estava ali em Vila Miá, eu
cresci ali ao lado do campo e os meus ídolos eram os jogadores do Eram os jogadores de lá. Eles falavam comigo, eu ficava encantado. Ele falou comigo, percebe? Portanto, quando me perguntam quem é que são os meus ídolos, são esses que me vêm à imagem logo, não é? Que hoje são meus amigos, são pessoas que eu conheço, são pessoas com quem ainda cheguei a jogar no Vila Miá, mas eram os meus ídolos, não é? Portanto, o Vila Miá é claramente o clube com o qual eu tenho maior afinidade, não é? Quando eu regresso lá, regresso com todo o gosto. Foram duas épocas extraordinárias porque o Vila Miá foi o primeiro ano que subiu aos campeonatos nacionais e depois, no ano a seguir, voltámos a subir para a segunda divisão e depois, entretanto, houve ali uma transformação muito grande no Vila Miá, que decidiram dar um passo em frente e criaram uma equipa profissional, como é evidente, eu já era, naquela altura, tinha decidido deixar o futebol profissional para me dedicar à minha profissão atual, não podia continuar, mas é o meu clube. E nessa altura, eu já tinha 33, 34 anos, por aí, já não me posso precisar, tinha que estar aqui a fazer contas, mas há uma altura em que o treinador vai embora, no meu primeiro ano, e o meu presidente pede-me para eu treinar, e eu treino um dia, 2 dias, 3 dias, mas depois disse-lhe que ele disse que não queres ficar com a equipa e não sei o que e tal. Disse, eu quero jogar futebol. Eu não quero ser treinador, eu quero jogar futebol, eu gosto de jogar futebol, está-me a dizer a mim, não, nem pensar. Portanto, nessa altura surgiu essa oportunidade. Mais tarde, mas eu não quis, como é evidente, mais tarde surgiu também a oportunidade de eu poder treinar nos escalões de formação, ainda enquanto jogador, mas eu não tinha tempo e também não estava muito a pensar nisso. Portanto, nunca pensei muito em ser treinador de futebol. Surgiu naturalmente. Surgiu naturalmente. E esta época desportiva, como é que está a correr como treinador? Sabemos que bem. Bem, pela classificação. Na sequência, isto é um bocado de história, não é? São contadores de histórias, como costumam dizer. Na sequência da pergunta, eu acabo por virar treinador porque me foram lá falar comigo. Eu, quando deixei o futebol, tinha uma necessidade muito grande eu tenho uma filha que hoje é crescida, mas na altura ia entrar na escola primária. E o facto de eu ter uma profissão durante o dia e à noite ir para o futebol fazia com que eu não estivesse ali, não dedicasse tanto tempo à minha filha como eu gostava na altura. E então, quando eu deixo o futebol, a minha filha vai para a primária e isso para mim é inquestionável. Eu desligo-me por completo do futebol porque achava que era importante acompanhar a minha filha neste percurso inicial escolar. Claro. E depois surge a questão do Hans. Um dia estou lá em casa e aparecem 2 pessoas, o atual presidente do clube, juntamente com o senhor que não está connosco, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer 4, 5 meses, mas uma pessoa extraordinária. Tenho a certeza absoluta que se ele hoje não estivesse connosco, eu ia ter uma relação extraordinária com ele, porque era uma pessoa extraordinária mesmo, uma pessoa muito pura. Eu gosto de pessoas puras, pessoas leais. E era o que ele tinha. E eles conversaram comigo, como na altura a minha filha já estava mais crescida, ou seja, já não havia aquele problema de ter de acompanhar, porque vamos trabalhar também às 9 da noite, não é? Às 9 da noite ela iria para a cama. E eu disse, eu sou daqui já, não é? Já vivo aqui há não sei há quanto tempo e não sei o quê e tal. Ok, porque é que não vais experimentar? Pronto, conversámos um bocadinho e eu acabei por ficar no Hans e já levo alguns tempos no Hans. Eu sou treinador do Hans, nunca treinei mais ninguém, não é? E tive ali uma paragem no meio, em que eu me chateei um bocadinho não com o clube, mas com a forma como as coisas eram organizadas, mais do ponto de vista estrutural, ao nível da competição em si. Aquilo não me agradava, eu não me estava a identificar com aquilo, e pronto, e por vários motivos eu saí. Mas depois pronto, foram lá e acabaram por me dar a volta, e eu estou aqui. Outra vez, e com o Hans. E com o Hans no primeiro lugar da segunda divisão. E com o Hans em primeiro lugar da segunda divisão, é verdade. Eu penso que o Hans tem crescido bastante, do ponto de vista estrutural, depois do ponto de vista mesmo organizativo, e também tem crescido, como é evidente. Há aqui um acompanhamento disto. Às vezes as pessoas
apostam muito na parte futebolística, propriamente, e esquecem do resto. Acho que o Rãs está a fazer um caminho interessante. Eu sou do tempo do Rãs, e posso dizer isto, que eu digo isto muitas vezes, eu sou do tempo do Rãs, nessa altura que me convidaram, em que treinávamos num pelado, que tinha um rego no meio do campo, quando a água passava por ali, era extremamente complicado, com 4 jogadores, não é? Como eu costumo dizer. Eu treinei o Rãs com 4 jogadores. E eles se perguntaram, mister, se somos 4, não vai haver treino? Eu disse, vai, vocês vieram treinar, não vieram? Viemos, eu também vim treinar, portanto, vamos treinar. Portanto, hoje eu treino o Rãs, ainda nos mesmos moldes, porque o futebol do Rãs é BIP de Carolice, como é evidente, Carolice do jogador, e hoje eu treino com 18, 19 jogadores, temos um plantel que eu treino com 18, 19 jogadores. Portanto, há aqui uma evolução do Rãs. O Rãs não está em primeiro lugar por obra do acaso, não é? Está porque o Rãs se filiou. É resultado também do trabalho e Exatamente, há aqui uma continuidade nos jogadores, ir buscar outros jogadores também que eram importantes, não é? Nós fomos identificando alguns jogadores, é difícil, a gente identifica, mas é difícil porque depois os jogadores neste futebol que vive de Carolice também jogam muito onde jogam os amigos, como é normal, não é? Eu prefiro jogar com os meus amigos, se for para ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro e não quero saber onde é que é. Quem me der mais é que é meu amigo, não é? Quando é assim, passa muito por arranjar jogadores que é preciso, se calhar às vezes, quase como alguém me dizia nestes dias, tu para levares 3 tens que levar mais um, não é? Às vezes quero aqueles 3, mas tenho que trazer mais um porque é o amigo, ou não sei o quê, ou se calhar até é o elo mais forte deles todos, e que quero trazer. Portanto, há aqui um crescimento de uma forma um bocado sustentável, não é? Que se pode dizer, estamos a falar de um clube muito pequenino. Exatamente. Uma dimensão muito pequenina, que fique claro, não é? Senão quem tiver a ver isto pode pensar, não, estamos a falar, mas que há aqui um crescimento sustentável. Hoje o Rãs tem umas infraestruturas boas, tem um campo sintético, pena ser tão pequeno. Está agora a fazer também um novo equipamento que vai dar ali ainda mais qualidade, que é a questão dos balneários. Portanto, há aqui um crescimento sustentável, não é? Exatamente. Feito, pensado um bocadinho. Certo. Okay? E por isso é que o Rãs está onde está. Só agora, já que Sim, está, sim. hoje tem que aproveitar este momento. O Rãs está onde está, porque este ano, acima de tudo, o Rãs tem um grupo muito forte de jogadores, um grupo que estão a tornar cada vez mais amigos, mas são acima de tudo um grupo de pessoas, porque neste futebol é preciso primeiro, a pessoa é se calhar a parte mais importante, para mim isto é muito claro, a pessoa é a parte mais importante que está ali. Estão lá pessoas que gostam de jogar futebol, porque tem que ser, não é? Senão não estariam ali, porque abdicam de estar com os jogadores. Gostam de jogar futebol, têm muito compromisso, que é uma premissa importantíssima para mim. Claro. E tem outra questão que é, o Rãs já tinha compromisso no ano passado e este ano tem, além de ter compromisso, os jogadores estão ali para servir o clube e não servirem-se do clube. Às vezes, neste futebol ainda há muito jogador que só tem compromisso se, vamos falar a sério, se jogar. Se não jogar, deixou de ter compromisso. Claro. Okay? E neste momento o Rãs tem um grupo de jogadores que têm compromisso para vir treinar, têm compromisso para o jogo e têm um compromisso de servir o clube da forma que o clube acha que deve servir. É evidente que eu sou o treinador, sou eu que tomo as decisões. São já 11 de cada vez. Como é evidente, sou eu que tomo as decisões, mas o jogador fica triste, tem que ficar triste, mas na terça-feira está lá para treinar, com um empenho, não sei o quê. E isso tem sido o que faça com que este grupo seja um grupo muito forte. É óbvio que há aqui jogadores com muita qualidade, não vamos estar aqui, mas que quer ajudar o clube e que se revê nestas características que eu acabei aqui de falar, e por isso é que nós estamos também em primeiro, não é obra do acaso, Claro. é deles mesmo, é um trabalho deles. Eu também faço parte, eu e o meu colega, como é evidente, mas sim, é um trabalho muito forte deste grupo que nós conseguimos criar ali e que nos faz estar em primeiro lugar. Exatamente. Muito bem. E a conversa está aqui muito boa, mas temos que terminar, porque já gastamos o nosso tempo. Só terminando até... Falaste muito bem e mais tempo tivéssemos, teríamos aqui muito para falar. Fazer só uma última pergunta, que se calhar tem aqui um bocadinho de utilizarmos a tua experiência, tanto como tantos anos e tantos campos e tantos relevados que jogaste. Qual é o conselho que tens de dar lá para casa, para quem te estiver a ver e que seja mais novo e que esteja a pensar ser jogador de futebol? Qual é o conselho que podes dar, assim, muito rapidamente? Eu vou-lhes dar um conselho, assim, muito rápido. Vou dizer que hoje eu sou professor.
ok? E sou professor, mas antes de ser professor, o curso que eu tirei foi Engenharia Informática. Ou seja, se há a profissão que te permite estudar, é ser jogador de futebol, ok? Portanto, para casa, para aqueles mais novos, vou falar, é para aquela casa, para casa, para aqueles mais novos, o que eu tenho-vos a dizer é, joguem futebol, desfrutem do futebol, divirtam-se a jogar futebol, mas os jogadores de lá de cima, de elite, os Cristianos Ronaldo, esses jogadores de elite vão ser muito poucos, portanto, não abdiquem da escola, que é a escola que vos pode levar a outros patamares. Se um dia forem jogadores da bola, tudo bem, podem vir a ser, mas não abdiquem da escola, porque a escola tem o espaço dela e o futebol tem o espaço dele, e vocês podem continuar a jogar futebol, podem continuar a estudar, porque eu fui jogador profissional de futebol e nunca deixei de estudar, fiz-me engenheiro e depois a seguir fiz-me professor, portanto, e nunca deixei de jogar futebol, mas também nunca deixei de estudar. Acho que Dá para complementar as duas. mais importante para estes miúdos que andam aí. E, acima de tudo, joguem futebol, divirtam-se, ok? Divirtam-se, deem o vosso máximo, mas divirtam-se a jogar futebol, porque é por isso que nós todos jogamos futebol. Muito bem. Muito bem, melhor maneira de Bela mensagem, é verdade. terminar. Filipe, muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado por teres partilhado. Maia. Verdade. Obrigado por teres partilhado um bocadinho aqui da história. Acho que muita gente, se calhar, lá em casa nem sabia, ou se calhar conhecia, ou se calhar até te conhecia de ver, mas nem sabia propriamente o teu percurso como jogador e, portanto, é um bocadinho também para elucidar aqui. Muito obrigado por teres vindo cá. E agora vamos passar Aos nossos segundos convidados. Verdade. Vamos ter uma equipa que é apelidada de Trevos. Porquê é que será? Porquê é que será? Vamos ver. Ora bem, já estamos então com os nossos segundos convidados. Trevos da sorte. Será que nos vão dar a sorte para essa entrevista? Vamos ver. Ora, muito bem-vindos então, Carlos Moreira e Daniel Barbosa, representando aqui o Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de São Vicente de Irivo. Muito bem-vindos ao nosso programa. Muito bem-vindos aqui para trazer, se calhar começando já por aí, trazer aqui boa sorte ao programa, tendo em conta que são apelidados os Trevos. Ora, como é que surge este apelido, este nome associado ao Irivo? Antes de mais, obrigado pelo vosso convite. É um prazer enorme estarmos aqui hoje presentes, porque efetivamente é bom também falarmos sobre a nossa associação e é bom falarmos sobre a história da nossa associação e acho que isto é realmente prazeroso estarmos aqui a ter este tipo de conversa e obrigado. E sei que a Nova Canal tem sido um canal que tem estado sempre ao nosso lado desde há muitos anos e é sempre um prazer estar aqui convosco. A questão dos Trevos segue precisamente a ideia da sorte, julgo eu. Julgo que terá sido, não há dados em documentos de porquê de ter sido aquilo escolhido, aquilo são associações que foram criadas com um grupo de pessoas, e o trevo eu julgo que tem a mesmo a ver com essa questão o trevo da sorte, aquilo que existe no mito das pessoas, o trevo de 4 folhas, ainda que o nosso seja de 3, mas acho que tem a ver com a sorte. Muito bem. Estavas a falar da questão da associação, ela foi fundada, salvo erro, em 1982. Fala-nos um pouco da história da associação e do clube e esta ligação. A associação vem num movimento, se calhar, geral, não é? A nível nacional, do associativismo, não é? Que começam a ser criados normalmente a partir de 74 e a nossa não foge muito à regra, vai em 82. O que é certo é que a associação é criada em 82, mas já existe um movimento futebolístico, digamos, um grupo de jovens que faz parte ali daquela zona já naquelas instalações, que não eram assim, era um monte, mas que jogavam ali à bola, minimamente organizados, já participavam em alguns torneios e isso começa em 66. Em 66 já há um grupo que é liderado por 2 ou 3 pessoas, que será o Sr. Luís, o Sr. Ernesto, que seria alguém que era daqui de Irivo, mas que estaria a viver no Brasil, e um senhor funcionário de um fogueteiro que tem lá ao lado, que era um Arthur, que estava ali a semana, e então gostava de estar ali com os jovens, e pronto. E organizaram esse grupo, jogavam à bola constantemente, na altura o Irivo ainda era preto, a primeira cor do Irivo, que eles dizem que é o Futebol Clube de Irivo, não existia nada formal, mas eles chamavam aqui o Futebol Clube de Irivo, era preto e branco à boa vista, era xadrezado. E tinha a ver com o facto de esse tal Sr. Ernesto era uma pessoa mais abastada em termos financeiros. Quando vinha cá estava sempre ali presente, mas quando estava fora, no Brasil,
como era uma pessoa mais abastada, chegou a apoiar em termos financeiros para arranjar principalmente os materiais. O que é que acontece? Esse Sr. Ernesto, como era adepto do Botafogo, supostamente no Brasil, a dada altura envia para Irivo um equipamento preto e branco para aquele grupo de jovens poder competir nos torneios que faziam, torneios mais ou menos organizados, não havia propriamente uma federação, mas eram mais ou menos organizados em outros campos, porque ali era um monte. Eles não tinham condições para jogar, mas quando iam competir, competiam em campos dali, das redondezas, tipo o Sete, tipo, sei lá, o Galegos, o Rãs mesmo. Na altura terá sido por aí que eram campos que já existiam e o Irivo não tinha. Entretanto, em 1982 é criada a tal associação, em que o primeiro presidente é o Joaquim Lourenço, uma pessoa também já empresário na altura, tinha uma empresa de café no Porto, já tinha alguns contactos. E, na altura, estabelecendo o contacto com o presidente de Câmara de Penafiel, o primeiro presidente de Câmara, terão sabido o que é que era necessário para criar uma associação e criaram a Associação Centro Cultural, Recreativo e Desportivo São Vicente de Irivo, porque também agregava, já nessa altura, o rancho folclórico e o ciclismo. Duas vertentes que, entretanto, em poucos anos foram-se perdendo e afirmou-se essencialmente no futebol. Muito bem. E começou aí então a ligação. E atualmente já está aqui noutra dimensão. é verdade. E neste caso, vocês têm, desde o sub-7 até aos séniores, têm muita gente. Qual é o número de atletas que, neste caso, que agregam na totalidade, assim mais ou menos? Neste momento nós temos formalmente inscritos 150 atletas. 150 atletas, desde o sub-7 aos séniores, são 9 escalões que temos. São 150 atletas inscritos, ainda que a nível de treino vai sempre aparecendo mais gente e temos mais gente claramente a treinar e nas nossas estruturas, ainda que não estejam formalmente inscritos. E é preciso uma grande estrutura de apoio para essa gente toda, também. Nós somos muito poucos para aquilo que fazemos, é verdade, mas temos uma grande estrutura de apoio, sim. Muito bem. E agora falando um bocadinho mais de vocês em concreto, vamos falar aqui um bocadinho como é que surgiu a vossa ligação ao Irivo. E agora aqui, se calhar, ia um bocadinho mais aqui para o Daniel, que é mais conhecido por Dani, não é? É verdade. Como é que começou a ligação com o Irivo? Como é que surge? A minha história é um bocadinho peculiar, porque eu não sou de Irivo, eu sou de uma freguesia ao lado, que eu sou natural de Galegos. Mas a minha mãe sim, a minha mãe é de Irivo, e eu desde muito novo vim viver para Irivo. E eu andava a estudar, era miúdo, andava na escola, e aos fins de semana eu ia ajudar a minha mãe, que a minha mãe trabalhava num café. E eu ia ajudar a minha mãe aos fins de semana. Contudo, todas as concentrações da equipa sénior eram feitas nesse café. E eu, desde muito miúdo, acompanhava os séniores, e eu dizia um dia que um dia tinha que fazer parte da equipa que era o Café do Moleiro, lá em Irivo. Claro. E eles, nos dias de jogos, todos eles se reuniam ali, era o ponto de concentração ali da partida para o jogo. Foi surgindo aí o bichinho. Exatamente. E inclusivamente fazia aqueles escapezinhos, eu apanhava a boleia deles e ia com eles para os jogos e fugia da minha mãe também. Claro. E fazia parte. Pronto, isso vem um bocadinho daí. O que é certo, depois tive uma pequena passagem pelo Penafiel e por volta dos meus 14, 15 anos regressei novamente àquele clube e até os dias de hoje fui-me mantendo por lá. Já são 24 anos que represento o Irivo. 24 anos, uma vida. É sem dúvida o clube do coração. Sem dúvida. Isto eu costumo dizer que o Irivo é a minha segunda casa. E é lógico que desde muito pequeno foi ali que fui acolhido, as pessoas viram-me crescer, foi ali que as pessoas me viram a tornar homem. E sem dúvida tenho uma gratidão muito grande por aquele clube, sem dúvida alguma. Muito bem. E no teu caso, Carlos, como é que começou esta ligação? A minha história é muito mais pequena. Não é tão longa. Não é tão longa em termos de anos. O Dani tem um historial, e aqui aproveitando que está ao meu lado, e ele sabe que eu reconheço isso, o Dani tem um historial muito grande no Irivo e foi um capitão durante muitos anos, continua a ser um dos nossos capitães. E eu sei da história dele, sabia desta história de ele fugir à mãe para ir jogar futebol e chegar a casa e levar, porque na altura era assim que funcionava. Era assim que funcionava. E também sei de que o Dani foi
e é reconhecido por muita gente, ainda hoje em dia, é reconhecido por muitos dos que passaram por lá enquanto atletas como um dos melhores jogadores do Irivo desde sempre. E isso eu reconheço. Talvez nunca me tinhas dito. Nunca tinha dito. Talvez nunca me tinhas Mas dito. agora está dito. Não, gravado. parte sentimentalista, já tens 24 Para toda a anos. gente saber. Já tens não há 24 dúvidas. anos e ele é reconhecido realmente como um dos melhores jogadores, ou até o melhor jogador por muitos. A minha história ao Irivo é muito menos interessante, se calhar, do que a do Dani, mas foi uma coisa, pronto. Eu joguei futebol em 2 equipas, nunca fui um grande jogador, ou melhor, joguei futebol em 3 equipas, quando cheguei ao Irivo. As 2 delas foi o CET, fiz formação no CET durante alguns anos, tivemos boas equipas de futebol, na altura o CET tinha uma formação muito extensa e muito boa na altura. Mas o meu primeiro clube é precisamente o Rãs. Eu joguei em Rãs, fui campeão no Rãs, no juvenis, no tempo ainda do atual presidente de Rãs, da junta, que era o Lando, o nosso treinador. Criei ali muitas amizades, gostava muito daquele pessoal, mas na altura, pronto, na escola tínhamos turmas diferentes e acabei por ir para CET, porque tinha muitos amigos que jogavam no CET e acabei por ir para CET. Quando faço a formação no CET, cheguei até Júnior no CET, depois na altura ainda subi aos séniores, ia subindo aos séniores, mas não tinha idade sénior, e então é aí que eu paro o futebol, paro todo o tipo de desporto, 5 anos sem fazer nada, problemas de saúde, depois também, entretanto, pronto. E como é que começa a minha ligação ao Irivo? Umas férias no Algarve, em que estou como o Vitinho, que é também um dos considerados melhores jogadores do Irivo desde há muitos anos para cá, que também é o nosso capitão neste momento. Eu era muito amigo do Vitinho e estávamos de férias no Algarve, uma coisa de homens, estávamos todos de férias e não sei o quê, e eu sem fazer desporto há 5 anos, e o Vitinho jogava no Irivo, e diz-me o Vitinho, a falar de futebol, a falar disto, a falar daquilo, e eu disse, eu precisava de fazer desporto e tal, até gostava de treinar e não sei o quê, e ele disse, porque não apareces lá em Irivo? Faz uns treinos, e ele disse, mas eu não quero competir, porque eu tinha um problema de visão, que ainda tenho, e pronto, e na altura tinha sido operado várias vezes, e tinha algum receio de a bola poder-me magoar. Mas ele desafiou-me aí para ir fazer uns treinos, fui fazendo uns treinos, o bichinho começou a aparecer, acabei por me inscrever, acabei por começar a competir, mas também competi durante 2 anos porque o bichinho começou a ir para a parte mais de organizar, mais de estruturar, mais de criar, e porque achava que aquilo realmente era um nicho de pessoas que estavam ali, que gostavam de fazer muito mais que aquilo que estava a ser feito, cada vez mais queriam fazer mais, e eu gostei da ideia do desafio de criarmos e evoluirmos a instituição, e pronto, e foi daí até agora. Sentiste que podias dar o teu contributo de outra forma que não no campo? Não no campo. Seria muito melhor fora de campo do que no campo. não era de todo expectável eu afirmar-me enquanto jogador, porque tinha jogadores muito mais brilhantes do que eu nessa altura, de certeza. E agora, atualmente, o clube está federado, correto? Como é que foi esta transição e porquê? Queres falar tu? Eu posso falar. Eu depois Ok. remate. Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que nós, como associação, e acho que mesmo para o povo de Irivo, acho que nós precisávamos de algo diferente. Está fora da questão, nós andámos muitos anos no futebol amador, toda a gente sempre designou que o Irivo era uma das melhores equipas mesmo a nível do campeonato amador, sempre tivemos esse reconhecimento por isso, e chegou a altura que... Ganharam tudo o que tinham para ganhar. É uma realidade, há um certo período que fomos muito felizes, sim, mas acho que chegou um ponto e acho que o Irivo precisava de um novo desafio, não só como a nível desportivo, mas a nível da própria freguesia. E é aí que mesmo a iniciativa do nosso presidente tomou essa iniciativa e sim, sem dúvida, acho que o Irivo agora começa a estar num patamar que para mim já devia estar há alguns anos atrás e acredito que muito em breve, se calhar, vai começar a ter outro tipo, colher frutos de uma outra forma e já se começa a notar isso na nossa formação. E do nada temos 150 atletas e acho que isso, em pouco tempo, acho que tem-se feito muito trabalho. E sim, sem dúvida alguma que
faltava-nos um bocadinho este desafio era um passo que tinha que ser dado. Exatamente. Nós estávamos numa última época de Amador. Tínhamos já planeado, na época anterior, já com o Bruno Brito, na altura, enquanto treinador dos séniores, que iríamos fazer essa última época de Amador e iríamos para o Federado. Achávamos nós que essa época ia ser feliz para nós, em termos de campeonatos. O objetivo era ser campeões. Tínhamos estruturado seriamente a equipa em termos de jogadores, tínhamos um bom plantel e dissemos, vamos acordar com eles para os manter aqui, porque os jogadores que temos neste momento são jogadores deste nível, ou até de nível acima daquele que a gente está. E obviamente que são assediados constantemente por várias equipas. E nós, se não dessemos o passo, se mantivéssemos no Amador, iríamos perder jogadores. E isso foi o principal, para além desta evolução que era exigida pela freguesia e pelos sócios, era a principal exigência dos jogadores para nós podermos manter aquele plantel, podermos crescer e mantermos sustentáveis a equipa sénior. Tivemos um azar muito grande nessa altura, porque, infelizmente, fruto da pandemia, a última época do futebol amador fica a meio. As atividades são todas suspensas, a associação temos que fechar todas as nossas atividades, não conseguimos gerir receitas, porque se nós estivermos fechados não vamos gerir receitas. E foi uma altura difícil, e ainda por cima estávamos com alguns investimentos em termos de remodelação de sedes e de bar e não sei o quê. E dinheiro era muito pouco. Pronto. E nessa altura, foi um passo maior que a perna, foi um passo que muita gente não acreditou, porque efetivamente era um investimento muito diferente, muito superior, mas que graças aos nossos patrocinadores, ainda hoje o patrocinador oficial da nossa camisola, dos séniores, foi esse que disse, Carlos, tu e a tua direção, vamos, podes ir, estás à vontade, é para fazer a Associação do Porto. E foi aí que nós tivemos que dar esse passo. Era obrigatório, porque senão íamos perder muitos jogadores, porque iam ser assediados por equipas da redondeza que andavam a ser. E fizemos, e felizmente, eu também tive medo nessa altura, mas felizmente as coisas têm de suceder e têm corrido melhor e pronto, estamos numa boa fase neste momento. Os Trevos têm dado sorte neste novo passo? Tem dado sorte. Realmente, por acaso, os trevos são utilizados em muitas coisas. Agora até na claque já temos ultra trevos e efetivamente tem dado sorte. Acho que mais do que os trevos são as pessoas que nos acompanham. Era exatamente isso que eu ia perguntar, até porque até o Dani falou há bocadinho também da população também querer, etc. Esta população de Irivo e os próprios sócios são o tal chamado 12º jogador, aquele que vos leva a algum sítio, que vos apoia, que vos empurra lá para cima. Até porque eu já tive o prazer de ver alguns jogos e sei que vocês têm uma massa adepta muito, muito ferrenha, não é? Sim, é verdade. E sem dúvida alguma que é uma grande ajuda, está fora de questão. Nós sofremos aqui uma grande transição, que foi sair do futebol amador para um campeonato distrital. Mas mesmo já nos campeonatos amadores, nos campeonatos inferiores, sempre tivemos muita gente que nos apoiou, sobretudo aquele núcleo duro, que não foi. Aliás, mesmo puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, era impensável. Os meus pais, se não fosse ver o filho jogar ao domingo, não sabiam o que acabei de fazer. Claro, e aquilo era um bocadinho isso. Lógico que agora, com esta transição que nós sofremos, entrar na distrital, o primeiro ano começou-se a ver que realmente o Irivo estava num outro patamar, e sem dúvida alguma que isso acolheu muita gente. Houve muita gente que se tornou sócia, houve muita gente que quis acompanhar o Irivo, e hoje já mais no nível mais avançado. E de freguesias de fora. Exatamente, e de freguesias de fora. E agora mesmo nesta fase, sim, sem dúvida alguma, nós podemos dizer, sem tirar o mérito a ninguém, longe disso, mas há certos jogos que nós indo fora temos mais gente nossa do que até os da própria da casa. E sem dúvida alguma, acho que isso é fundamental, sem dúvida. Sem dúvida. Já é normal nesta altura. Sim. Nesta altura já é normal nós irmos jogar fora e até temos a música que jogamos sempre em casa. E isso é muito bom, sem dúvida. E esta época desportiva, como é que está a correr? A época desportiva. O Irivo é o terceiro ano, está a competir na Associação de Futebol do Porto. Subiu à primeira divisão no segundo ano.
O primeiro ano foi um ano atípico, mantinha-se o Covid e teve que se fazer vários ajustes e arriscou-se seriamente nessa altura a uns curtos penaltis de não subir a divisão na primeira época, o que foi brilhante. E no segundo ano, pronto, como tudo indicava, o Iribe iria manter uma equipa, iria manter uma boa classificação que permitiu subir a esta divisão que está na primeira. O objetivo era seriamente manter-se acima de meio da tabela, já tinha tornado público várias vezes, ainda que... Estabilizar nesta divisão. Estabilizar, porque acho que efetivamente nós precisamos sempre de 2 anos no mínimo para conseguirmos apanhar alguns pormenores da divisão, claro. Ajustarmos o plantel, ajustarmos aqui, ajustarmos ali, e efetivamente nós tivemos agora alguma dificuldade inicial por falta de pessoas, muitas das vezes, para a organização, para estruturar, principalmente a organização, nem é tanto pelo plantel, nem pela equipa técnica, é mais pela organização que nós podemos ter. E infelizmente até já perdemos pontos em secretaria, por falta de requisitos em termos de documentação e de idades de jogadores, pronto. Só por aí, nem foi pela falta de qualidade. Mas ainda assim o Iribe neste momento, eu até estou aqui na dúvida em que lugar é que estamos, mas estaremos perto do meio da tabela. Sim. E seremos uma das equipas que neste momento pratica, a meu ver, claro que sou suspeito, melhor futebol na nossa divisão. Na nossa série. Não conheço a outra série, obviamente, mas na nossa série acho que sim, somos uma das melhores equipas e acho que temos tudo para fazer uma boa segunda volta agora, com o regresso até de alguns jogadores e com o plantel que temos e já começando a interiorizar, porque claro que houve uma mudança ainda considerável. Mudámos de treinador, houveram novos jogadores a vir, claro que subir a divisão também atrai novos jogadores. E estes estão a familiarizar-se com o plantel. Entrar no grupo e essas coisas. Mas pronto, estamos num bom caminho, acho eu. Acho que se não for este ano a subida da divisão, há de ser com certeza para o ano. Ou seja, os objetivos agora presentes será estabilizar e tentar, obviamente, já no curto prazo a subida da divisão e mais objetivos do clube a médio prazo. Os objetivos a médio prazo. Criámos o 23, temos uma equipa de júniores muito interessante, do melhor que eu já vi em todos estes anos. Acho que é um grupo muito interessante, um grupo muito, para adolescentes, acho que são um grupo muito crescido e muito competitivo, com muita qualidade ali. E acho que nós necessitamos, se calhar, de criar um patamar diferente dos séniores, um sub-23. Para dar depois o salto para um sub-23. Acho que até para eles é mais visível, eles gostam mais, porque se calhar será mais visível. Provavelmente isso poderá vir a acontecer num futuro próximo. E depois, em termos de formação, mantermos estes escalões que temos. Nós temos os escalões todos, neste momento. Mantermos estes escalões todos. Obviamente que vai haver ali alguns de subida de divisão, nomeadamente os júniores, provavelmente subirão de divisão este ano. E tentarmos tornar a formação competitiva, mas mantendo sempre os princípios que temos do inserir o gosto pelo desporto nos miúdos, do respeito pela formação, de serem formados, de tentarem serem homens antes de serem jogadores. Obviamente que aceitamos toda a gente como temos aceitado até agora, mas obviamente que vamos tentar melhorar a nossa competitividade em termos de formação. Para além do sub-23 e de manter esta sustentabilidade na formação, porque acho que é isto que vai depois fazer com que o Iribe possa permanecer ao longo dos anos, no futuro, é fazermos uma coisa que ficou estagnada aqui no Covid, que é o feminino, que é uma coisa que até à data nós tivemos, até à data do Covid, chegámos a ter 30 jogadoras a jogar futsal, que era uma coisa inacreditável. Nós nunca na vida elas iam jogar todas, mas nós dissemos, não vamos mandar ninguém embora, inscrevemos toda a gente. Porquê? Porque o objetivo era passá-los para o futebol de 11, e por isso é que nós não queríamos mandar ninguém embora. Com o Covid perdemos essa acho que foi uma das principais perdas que tivemos no Covid, foi principalmente essa situação do feminino, e acho que o Concelho de Penafiel está muito aquém no âmbito do futebol feminino e do futsal feminino. E por isso... E até com belos exemplos naquelas que de facto estão, não é? Como as Águias de Santa Marta, que dão um belo apesar de ter um excelente exemplo, que é o Águias de Santa Marta, o restante das associações não seguiram esse exemplo e não estão a fomentar esse desporto no âmbito do futebol feminino e do futsal feminino. E esse será, se calhar, um dos nossos objetivos
para podermos, e acho que também em termos de desporto não haverá muito mais, depois é competirmos, sustentabilizarmos, subirmos e tentarmos manter o futuro. Muito bem. É um orgulho ser presidente do IRIB? Sim, é um orgulho. Até porque, acrescentando aqui à Sim. pergunta da Cristiana, normalmente associamos os presidentes dos clubes já a pessoas com mais idade, já a Sim, pessoas sim. que já tiveram muitas experiências, muitas vezes foram jogadores durante muitos anos e só depois no final da vida profissional é que já têm mais tempo para dedicar ao clube. Aqui não é o E caso. aqui é o contrário, não é? Se calhar no auge também da tua vida profissional estás a dividir o tempo aqui com o Eu clube. costumava Conclui. dizer, eu sou muito amigo do Daniel, do ex-presidente do RAS. E muitas vezes falávamos, sou muito amigo, somos amigos, jogámos à bola no RAS juntos e eu costumava dizer, eu era o presidente mais novo, agora vieste tu. O Daniel tem menos um ano do que eu por aí. E na altura, quando eu já estou como presidente, vai fazer 6 anos? Sim. 5 anos. Vai para, é o 3º mandato. São mandatos de 2 anos. Estamos no 5º ano. Por isso, no final deste mandato, farei 6. Antes disso, já pertencia à direção. É um orgulho, obviamente, ser presidente de uma instituição como esta, que tem tanta gente a apoiar-nos e tanta gente a reconhecer o trabalho que a gente vai fazendo. E isso é bom, obviamente, que me traz algum peito. Passando aqui o termo corriqueiro, mas acima de tudo acho que é o desafio de fazermos alguma coisa pela comunidade. O Irivo, na verdade, eu não tinha nenhuma ligação ao Irivo. Eu não sou de Irivo, não nasci em Irivo e acho que é das únicas freguesias do concelho de Penafiel que eu não tenho família. Ou seja, foi a ligação, foi o grupo, foram as pessoas que fizeram-me gostar daquilo, foram tanto os jovens como os mais velhos. E eu lembro-me de alguns com idade para ser meu avô, na altura, que tinham conversas comigo de esplanada, muito interessantes, e que fomentaram o meu gosto pelo desafio, pela aquela que é a associação neste momento, que é o Irivo. E claro que é um orgulho enorme estar a representar esta associação, ainda que já tenha dito várias vezes publicamente que estava na altura de abandonar, porque tenho que dar prioridade à minha vida pessoal. A verdade é que pronto, vou sempre ficando e pronto, e acho que ainda vamos fazer umas coisas interessantes no futuro. Muito bem. E Dani, e vestir essa camisola Orgulho. e ser um dos capitães é um orgulho também? Sem dúvida, sem dúvida. Não fosse mais esta ligação toda, não é? 24 anos. Certo, isso claro que é, mesmo hoje em dia, mesmo na presente época, não é? É lógico que é sempre gratificante, mesmo a idade que já tenho, é lógico que é sempre um orgulho muito grande chegarmos ao final da semana, olhar para a convocatória, sabermos que estamos lá e inclusivamente no domingo sabermos que vamos jogar. Claro que é muito gratificante, não é? Mas eu acho que o mais importante agora, é lógico que aquela fase da gente pensar que as pernas, agora temos que pensar que a cabeça que é a realidade, porque o nosso corpo chega a uma altura que já não Precisa permite, descansar. e já não permite fazer certas coisas, não é? Então temos que ser práticos, mas e mesmo agora acho que o meu trabalho é basicamente cativar, acho que é colher, Tem muita qualidade. Se não for mais ser um exemplo Exatamente. da experiência Sim, de Quem quem faz esta tarefa toda da colher, mas tem muita qualidade. Ainda tem qualidade para jogar. E, mas pronto, chega uma certa altura que temos que pensar de uma outra forma, que é a realidade, não é? Nós temos muita qualidade, sabemos que há uns que são mais limitados do que outros, isso é em todo lado, isso está fora de questão, mas acho que mesmo assim o nosso trabalho tem que ser feito. E eu, considerando um dos mais velhos que lá está, acho que sem dúvida alguma o meu trabalho já foi feito, que é a tal recepção que a gente deve fazer aos mais novos e que eles se sintam em casa e que É que fez a mim também. acho que isso Quando faz entrei, acho que isso quando faz era- parte, acho que isso faz O parte. Dani foi um dos que melhor me integrou também nessa altura. Mas No acho balneário, que- no balneário. Mas acho que sim, acho que sem dúvida alguma, independentemente dos anos que a gente joga ali, quando se gosta e se veste aquela camisola, sem dúvida alguma que é muito gratificante, está fora de questão. O mais incrível é a evolução que ele viu em termos de futebol. Porque Sim. ele acompanha 24 anos de Irivo, significa que ele apanha das primeiras equipas. Exatamente, A jogar no monte. exatamente, Pessoas muito mais velhas, exatamente, com um futebol muito diferente do que é hoje em dia. sem dúvida.
e continua a manter a qualidade para poder jogar. Foi-se adaptando, foi Exatamente, continuando, foi evoluindo. exatamente. Foi-se adaptando ao longo destes anos e continua a manter a qualidade. E, neste momento, estando disponível em termos físicos e em termos de trabalho, ele sabe, joga. Muito bem. A conversa foi boa e só queria terminar deixando aqui só um pedido para uma frasezinha a cada um, porque nós também já esgotamos aqui o nosso tempo, porque já foram falando nisso um bocadinho nas respostas que foram dando, mas só assim numa frase a cada um, qual é a melhor recompensa quando chegam a casa, em posições diferentes, obviamente, porque um defende mais o nome da associação em campo e o Carlos mais nos bastidores, mas que é igualmente importante, obviamente. Quando se deita na almofada, qual é o sentimento que vos invade? Mas eu estou como se vou. É difícil, Esta é. Eu costumo dizer que mesmo agora nesta fase, e eu tenho perfeita noção que isto vai ter que acabar, não é? Que nós não conseguimos, fisicamente não conseguimos estar ao mais alto nível e agora são divisões muito, muito exigentes, está fora de questão. Os nossos adversários também têm muita qualidade, mas após uma semana de trabalho, não é? Todos nós temos o nosso trabalho, eu continuo a achar que eu preciso disto diariamente e eu continuo a achar que eu preciso disto não só para libertar-me daquela semana que nós tivemos, e sem dúvida alguma que chega à sexta-feira ou até quando tenho disponibilidade de poder treinar diariamente com os meus colegas. Aquilo, eu costumo dizer que aquilo é o nosso escape, não é? Aquilo é o que nos faz reativar energias para o dia a seguir. E embora a gente tenha uma noção que isto vai ter que acabar, mas neste momento eu me sinto com aquela vontade de ter que... E claro, e quando chego a casa, respondendo agora diretamente à pergunta, e quando a gente se deita na travesseira, fica-se sempre com aquele dever de dever cumprido, como é lógico. Porque isto faz parte de nós, nós vivemos aquilo e sem dúvida alguma que é muito, muito, mas muito gratificante depois de todos estes anos e continuar na mesma a conviver, mais agora, num nível diferente. E sem dúvida alguma que fica sempre com aquele sabor de dever cumprido, como é lógico. Deitar na almofada às vezes é um sentimento complicado. Mas isso é a partir por causa das contas. Em muitas coisas, coisas. As responsabilidades são cada vez mais. Exige pessoas com mais tempo, com mais, costumo dizer, e venho a defender já desde algum tempo para cá, o IRIV necessita neste momento de uma pessoa a tempo inteiro, pelo menos, para estruturar, organizar várias coisas, e por vezes deitar na almofada é complicado, porque pensamos, faltou-me pagar isto, faltou-me aquilo, faltou-me não sei o quê, mas continuo a dizer, mais complicado ainda é o domingo, quando se perde o jogo e deitar na almofada é muito complicado, porque acho que se passa a noite muitas das vezes a pensar o porquê, o que é que aconteceu, porque é que fizemos isto, porque é que não fizemos, o que é que falhámos, e às vezes é complicado. Mas quando ganhamos é um sono tranquilo, é uma coisa muito tranquila, é um sentimento de dever cumprido, tal como o Dani estava a dizer, é uma felicidade enorme, e dormimos bem e está tudo bem. E é espetacular quando a gente ganha, quando perdemos é mais complicado. E sobretudo que na segunda-feira já não custa tanto a levantar. Se perdermos ao domingo, a semana vai ser complicada. E a segunda-feira é complicada. E é complicado. Ora, muito bem. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, e Dani. eu. Muito obrigado por terem trazido cá um bocadinho da história do IRIV e um bocadinho do vosso presente também e futuro até. Obrigado. E agora passamos para os nossos últimos convidados de hoje. É verdade, e vamos mudar de cor outra vez? Vamos mais um bocadinho para o sul do concelho. Vamos conhecer então quem é que será. Quem será? Ora bem, então já temos os nossos últimos convidados de hoje, tal como tínhamos falado, mais a sul do concelho, César e Vítor Soares. Muito bem-vindos, representando aqui o Futebol Clube Termas de São Vicente 2020. Muito bem-vindos. Boa tarde. Começando aqui um bocadinho por quem ouvir lá em casa o nome que termina no ano 2020, diz, então isto é um clube recente, então foi um clube criado em 2020. Mas não é bem assim, apesar do nome ter 2020, o nome apenas alterou em 2020,
tendo em conta aqui a reorganização das freguesias. Querem contar um bocadinho melhor essa história? Sim, nós digamos que o Termas é um clube de 84, não acabou nem começou nada, manteve-se a mesma associação, apenas alterou a designação. Foi por força da circunstância, da junção das freguesias, achámos por bem, sendo Qual era o nome anterior, já agora? Associação Desportiva e Cultural Termas São Vicente. Termas São Vicente, não, desculpa. Eu agora tenho o hábito do Termas São Vicente Pinheiro, que era a antiga freguesia, claro, que era o Pinheiro. Claro. Prontos, e com isso deu-se, eu tinha aquela ideologia de juntar as freguesias. Claro que nessa altura havia ali um bocadinho de rivalidade, mas a verdade é que já há alguns anos que só via na altura o Pinheiro a jogar. Então, com a junção das freguesias, tornou-se maior a vontade de passar a ser o Termas São Vicente. E foi no ano 2020 que fizemos a alteração. E daí... Num ano que também julgo que foi que deu-se a nossa subida de divisão, por isso juntamos ali o útil ao agradável. Ficou 2020. Ficou 2020. E esta reestruturação e esta mudança de nome foi positiva para o clube? Mudou muita coisa? Assim, no primeiro e segundo ano, quer dizer, há duas partes, não é? Enquanto equipa do Amador, não mudou muito, nós éramos o Pinheiro. A partir do momento que mudámos para Termas, julgo que já foi talvez no Parque da Cidade que estávamos a jogar. Isto aqui, a gente tem que puxar um bocadinho a situação para trás, Exatamente. com cuidado onde é que estávamos a jogar, porque andamos assim há 4 anos, mais ou menos, em casa emprestada, por isso nós não tínhamos nada nosso, não é? Então, 2020 foi a alteração. Já foi no Parque da Cidade. Eu, sinceramente, não trouxe nem prejudicou em nada essa época, até porque foi no ano de Covid, um ano em que um bocadinho atípico, não é? Não podiam entrar nos estádios, não podiam acompanhar os jogos de futebol, por isso tornou-se assim um bocado ingrato esse ano, mas foi positivo dentro das novas condições que temos. Aí sim já se nota a diferença. E é essa condição que estavam a falar, que no fundo estamos a falar da inauguração do complexo esportivo. Querem falar um bocadinho disso? Foi esse saldo que também vos ajudou Sim, até passo a palavra mais? aqui a um dos capitães. Ele acho que ele melhor do que eu pode Porque falar ele está lá disso, dentro. porque ele está lá dentro do campo. Exatamente. E deve sentir uma diferença tremenda Claro que sim. desta época para as outras. A diferença de campo trouxe-nos muito mais gente a ver os jogos, apoio à equipa, os jogadores, e claro que melhorou o piso, agora é sintético. Antes jogavam no pelado. Antes era pelado, já no Parque da Cidade já era sintético, mas agora no Complexo Novo é tudo. Para quem joga, como imagino que joga há muitos anos, Já há certo? muitos anos. Há quantos anos joga no clube? Já tenho 14 anos no Termas, 14 anos. 13 anos consecutivos, um ano em júniors e depois o primeiro ano de séniores foi no... É muito diferente treinar e jogar no pelado ou treinar... Sim, sem dúvida. É muito melhor condições, o sintético, nada a ver com a terra. Mesmo para o nosso corpo, não é? Para o nosso corpo também e para as mazelas que ficam no corpo e tudo. E estava a dizer 14 anos no clube, não é? E a ligação com o clube então começou ainda em idade júnior. E no caso do César, como é que é esta ligação ao clube? Como é que surge? A ligação surge porque um familiar, o meu pai, pegou no clube, foi presidente acho que cerca de 3 anos, eu era miúdo, e na altura comecei a ajudar também aos domingos, por vontade própria, não por obrigação, e ajudávamos nos jogos no bar, aliás, a vender bebidas e por aí fora. Depois o Termas começou a criar equipas de formação no Amador e comecei também a praticar. Também a jogar como jogador? Com os mais velhos. Na altura, se calhar, tinha 11 anos. E a equipa, se calhar, a equipa mais velha, ou a equipa que havia para jogar futebol eram os júniores. Quer dizer, eu tinha jogadores com 18, eu tinha 11 anos, no meio de atletas de 18. Por isso eu praticamente só treinava. Não jogava, não é? Jogava 2 minutos de vez em quando. Claro. Depois disso houve um presidente, a seguir ao meu pai durante vários anos, em que depois também decidiu fazer uma pausa
no futebol, estava cansado, já eram vários anos, à frente do clube, 10, 11 anos. Foi quando eu, nessa altura, também já tinha jogado sério, já jogava há alguns anos no clube. Como jogador, não sei se no ano anterior lá estive, sinceramente, mas depois optei por dar seguimento também às pisadas que o meu pai tinha feito. E agarrar neste projeto como presidente. Exatamente. E dentro do possível na altura, quando começamos, conseguimos também bater, praticamente, batemos e superamos em alguns objetivos desportivos a direção anterior, em pouco tempo. 4 anos que tivemos no Amador, julgo que não estou errado, fomos a 2 finais, fomos campeões de série na mesma, batemos os recordes todos. O que havia para ganhar, Não ganhamos tudo, Estamos a ganhar. não ganhamos, fomos campeão de série e fomos a várias finais, a meias finais várias vezes nesses 4 anos, mas ganhamos o mérito de chegar à final. Claro. Exato, que não é nada fácil também. Pronto, na altura já foi um bom feito. E depois há uma história toda, mas também julgo que seria muito penoso estarmos aqui a falar. Acho que é época, mas, Claro. mas a nossa ambição, a nossa direção foi constituída quando eu entrei por gente nova. Mas essa direção, nessa altura, tinha que idade, quando presidiu a primeira direção? E eu julgo que teria 22, por aí, 22. E eram todos assim novos, relativamente novos. E como é que alguém com 22 anos tem essa coragem para assumir assim um clube? E abdicar Aquilo era um de refúgio. outras coisas? O futebol, a gente anda no futebol, às vezes é um bocadinho a paixão e a doidice, não é? A gente tem que ser doido para andar no futebol, não é só a paixão não chega. Acho que a paixão tem que ser muito grande, porque chega uma altura que nós ficamos enjoados com futebol. Mas depois lá vem aquele bichinho novamente, aquela doidice, e a gente tem que lá ir novamente. E conforme ele, como jogador, é igual, eu já ouvia a dizer que ia abandonar várias vezes. Vários anos. E são 14 anos. Faço sempre o filmezinho dele no início da época. E todas as épocas, cá está ele. Mais uma. Começar, mais uma. Mais uma. E depois mais Por um. isso, acho que ali a ambição, a nossa maior ambição era levar o clube para outro patamar. Esse era o meu objetivo. No que eu me envolvo, gosto de tentar ir aos limites. Acho que ainda não batemos esse limite. Temos ido passo a passo. As melhorias, claro que estão à vista. Mas também dão muito trabalho. Nós temos o Amador, o Pinheiro, o São Vicente Pinheiro, nunca tinha jogado séniores federado. Quer dizer, andou sempre no Amador. Nós, no primeiro ano, jogar Amador no segundo e para distritais, com cerca de 90 atletas, foi um risco enorme, em casa emprestada, não é? Pois. Por isso eu vejo equipas aqui à nossa volta que demoraram anos para poder chegar a distritais. Por isso, eu acho que nós, ao final de contas, fomos os impulsionadores de várias equipas estarem nas distritais atualmente. Porque só havia uma equipa nas distritais. E nós, com um ano, arriscar e conseguir? Nós, no meio disto, porque tivemos uma queda em que viemos novamente para o Amador, mas a partir do momento que voltámos, já fomos com a estrutura já muito mais reforçada, sem condições, mantivemos nas distritais, até que conseguimos também forçar não, isto não é forçar, conseguimos em conjunto com a Câmara criar as melhores condições para as termas São Vicente. Claro. Exatamente. E deixar de ser o Pinheiro, o São Miguel ou o Portal, e esse era o nosso objetivo. E aos pouquinhos as pessoas, cada vez a aderência é muito maior. Nós tínhamos, primeiro ano de sócios pagantes, tivemos 80, atualmente temos 200 e tal, por isso a diferença já é muito e nós não temos que andar a penar muito. As pessoas todas as semanas estão a aderir ao clube, há 9 sócios, todo 15 e 15 dias há 9 sócios. Sentem que a população reconhece esse trabalho e que apoia e que se une à volta do clube? Sem dúvida. Nós, do Amador, num grande jogo, podíamos ter 200, 300 pessoas, num grande jogo mesmo, por ano. Este ano, se calhar, já tivemos uma casa de 400 pessoas. Isto já não podemos falar em rivalidades, já não há... Beijo pessoal do Pinheiro, beijo pessoal de São Miguel de Paredes, beijo pessoal da Portela, beijo malta ainda que vai chegar a Jogueiros e já está a começar a vir algum pessoal, pronto, e já associado um bocadinho aos jogadores que vêm, também há muitos jogadores fora de freguesia, mas há uma aderência muito grande e nota-se uma diferença tremenda, principalmente com o campo.
com o novo campo. Uniu ainda mais as pessoas à volta do clube. E o sítio. Para o quem não local. conhece, Sim, sim. naquela zona emblemática, não é? Perto das piscinas. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o sítio foi o adequado, foi o melhor sítio que poderiam ter feito o campo. O campo é municipal, mas nós estamos a usufruir e enquanto lá estamos e da forma como estão a ser feitas as coisas, iremos obrigar certamente a um crescimento muito maior das instalações porque começa a ser curto. Muito bem. Isso são objetivos bons, neste caso. Exatamente. E se calhar íamos falar ali daquela É isso que eu camisola. ia dizer. Antes Que acho que até de perguntarmos aqui, de entrarmos na parte esportiva, Exatamente. falarmos aqui um bocadinho dessa camisola, aqui para a câmara. Essa camisola É especial. no fundo é especial. Se calhar assim, quem vir à distância ou quem vai ver um jogo à distância, se calhar não se consegue aperceber muito bem. Mas daqui mais perto nós conseguimos ver que a camisola, para além dos padrões normais de cores, tem várias palavras, e neste caso frases, que constituem ali o recheio de toda ela. O que é que isto aconteceu? O que é que levou a esta camisola? Eu conto uma parte, depois Claro. Então conta a seguinte. É assim, o patronizado do clube foi sempre azul e branco, era o principal, pelo menos era a ideologia que eu tinha do clube, era a ideia que eu tinha. Dentro dos anos que eu fui, enquanto adepto, vi o clube a vestir-se de várias formas, de verde, à boa vista, de amarelo, de branco, de várias formas, mas nunca deixou de ser azul e branco. E essa era a cor do clube. Então, nós ao longo dos anos fomos melhorando o equipamento, sem dúvida. Isto também foi um bocadinho tirada a ideia de uma outra nação, ok? Não vou dizer qual é que foi. Inspiração. Foi inspirado num outro país que fez um pouquinho a mesma imagem, de forma diferente. Claro que há diferenças. E depois vem a segunda parte, que foi um acontecimento que houve durante a época, em que nós também quisemos dar mais significado a esta época, a esta camisola, que aconteceu na época passada, que eu deixo aqui para o Vítor. Sim, foi um jogador nosso, infelizmente teve um acidente de trabalho, em que teve vários meses em coma, a lutar pela vida. Entretanto melhorou, e agora voltou, está no clube, continua a ajudar o clube, no que for preciso. Então decidimos dar-lhe umas frases que ele decidisse por ele. A primeira frase, agora é difícil chegar aqui Encontrá-la. porque há simplesmente frases e Claro. são repetitivas, mas a primeira frase foi quando, na altura do Fabrico, na Belma, que também fez um excelente trabalho. Nós demorámos um bocadinho, ao início trouxe-se o nariz aqui uma coisinha ou outra, mas com Conseguiu. o tempo, acho que o ano já não torna a mudar a camisola. A camisola pode alterar uma coisinha ou outra, já não altera muito. Dou-lhe os parabéns pelo que conseguiu fazer, porque era a nossa ideia. A primeira frase foi o Helder que a produziu, quando já estava no seu consciente, já conseguia falar e comunicar. Foi-lhe pedido para o fazer, o grupo aceitou, eu falei abertamente com o grupo de trabalho, que queria que eles participassem também nesta construção, e deu-se esta camisola, que para mim é a camisola mais emblemática do clube até à altura. E com mais significado. Sim, com mais significado. Muito bem. E passando agora, se calhar, um bocadinho à parte desportiva, não é? Sim, já. Até porque, segundo aquilo que as tabelas classificativas dizem, a época está a correr bem. É verdade. Sim. Atualmente estão em primeiro lugar da vossa série, não é? Era esse o objetivo logo desde o início da época? Sem dúvida nenhuma. Nós podemos passar muita coisa, cada um pode passar a imagem que quiser. O clube é um clube ganhador. Podemos ir a várias finais e perder, mas é uma equipa que nunca não bota nada ao chão e só quer estar nas grandes finais. Por isso, nós desde que temos esta ADN, esta forma de pensar, nos últimos 3, 4 anos não nos vejo abaixo do terceiro lugar. Nós subimos, a força da circunstância e Covid, subimos em terceiro. Na época a seguir andamos no topo da tabela, na época anterior não subimos para uma posição.
Esta época apostamos tudo, melhorámos bastante o plantel, fomos buscar um novo treinador, novos elementos também para a direção, associado às condições que Às nós melhorias das criamos. condições, claro. Claro que isso também, não há dúvida que incentiva o atleta ajuda a convencer o atleta. Claro. Porque se fôssemos a convencer jogadores que estão habituados a jogar em divisões acima para ir jogar para a terra, Já ninguém queria. tínhamos que andar meio ano a tentar convencê-lo. Não é? E a época já estava a acabar. Claro. Prontos. Torna-se mais fácil. Torna-se muito mais fácil. O lugar era o desejo. Não havia outro lugar. E tudo correu bem. É que para além do lugar ainda não tiveram nenhuma derrota até agora. Portanto, isto, se calhar aqui mais agora a parte de quem está em campo, é difícil manter este registro da equipa sempre unida para não conceder nenhuma derrota. Estamos com um bom score. Já há um ano que não perdíamos para o campeonato. Fez agora em fevereiro. Mas para o campeonato agora, esta época, também continuamos sem derrotas e vamos tentar mantê-la. Não está a ser fácil. Estamos no topo da tabela e todas as equipas querem nos derrotar, claro. São sempre o alvo a bater, não é? São sempre o alvo a bater. Por isso temos que correr muito mais que os outros se queremos ganhar. Claro. E então aqui os objetivos para esta época estão num bom caminho. E aqui a médio e longo prazo, quais são assim os grandes objetivos do clube? Esta foi difícil. É, claro. É sempre difícil porque o clube nunca depende de si. A partir do momento que o campo é camarário, nós dependemos sempre da Câmara. Claro que a Câmara o que fez foi excelente para nós. Para a freguesia, então, foi tremendo. Significou muito, aliás, para aquelas pessoas. Porque, voltando um bocadinho à rivalidade, havia mesmo a rivalidade. E nós fomos jogar para o campo do rival. Por isso, nós temos as pessoas de Pinhas ficaram desagradadas, as pessoas de São Miguel Também não ficaram gostaram? desagradadas, nós fomos jogar para o campo deles. Claro. Por isso, resumindo um bocadinho, a Câmara fez uma grande obra, não tenho dúvidas, para a freguesia e para o clube. E o crescimento deveu-se também a isso. Claro que nós já vínhamos a criar estas condições. A nível desportivo, a nível agora de instalações, dar-nos outra margem. Para o futuro próximo, o clube quer ter futebol feminino, pelo menos uma equipa de futebol feminino, começarem a ser futebol feminino. Não sei se associado ao futebol de 11 ou futsal, mas queremos construir futebol feminino. A nível da formação, o clube teve um aumento significativo. Nós temos uma época e meia, temos 140 atletas de formação, tirando da equipa sénior, em que já nos obriga a fazer um sacrifício para equipar aquela gente toda, claro, e para jogar em simultâneo ou em 2 jogos equiparem cerca de 70 atletas ou 80. claro. A instalação já começa a ser curta. Em 2 ou 3 horas começa a ser curto. A bancada já não chega para a massa que temos. No início chegava, era ao certinho. Atualmente não. Atualmente, como eu lhe disse, nos últimos jogos que tivemos em casa, tivemos um senhor associado, um senhor GNR, que faz parte, digamos, 15 dias estão lá a fazer a proteção dos árbitros e das equipas, e ele teve curiosidade em fazer a contagem dos atletas, porque achou tanta gente, e ele contou 400 e tal. E eu disse, eu não vou contar mais, 400 e tal, entre 400 e 500 pessoas, por isso já é muito apertado para o que temos. Mas é muito bom perceber que se calhar no fundo esta onda de resultados positivos também e o bom trabalho feito pela direção também atrai as pessoas. Sim, sem dúvida. Tudo ajuda. Exatamente. Este grupo é fantástico, o grupo de trabalho é excelente, bem liderado. Também desejo já aqui também, mando um abraço lá para casa para o nosso treinador, o André, está a fazer um excelente trabalho, e que une o grupo de forma apaixonada, tanto pelo clube, pelo objetivo. O objetivo sempre foi aquele. Cada vez está mais próximo de se concretizar,
E a partir daí nós temos que pensar... E o céu é o limite a partir daí. Sim, mas nós temos que ter a cabecinha assente na terra, e esta época não acabou, falta muito jogo. Primeiro há que conseguir este objetivo, para depois pensar nos próximos, mas este clube quer sempre mais. Sou franco, ele conhece, ele sabe, eu luto muito. Este clube é amador, não deixa de ser amador, como todos os outros que Penafiel, mas é um clube que não está há 40 anos numa associação, ou 30, ou 20, ou 10, está numa associação do Porto há 5 anos, se tiver 6. Por isso, atualmente já damos melhores condições ao atleta, já damos um bónus todos os meses ao atleta. Antigamente não havia capital financeiro Para poder fazer isso. nem para pagar uma equipa técnica. Nós jogávamos fora, a nossa fonte de rendimento era muito pequena. Atualmente o clube já desfruta disso, já dá um valor a todos os atletas. Não há um único atleta que não receba um valor, independentemente dos anos que está no clube. Claro. Depois há ali um bocadinho a distância, a gente tenta compensar os que vêm de mais longe, mas é que eu digo, não só a longo prazo, mas a curto queremos ter sucesso, queremos ter sempre sucesso. Muito bem. E é um orgulho fazer parte do clube, como presidente e, neste caso, como um dos capitães. Um orgulho vestir estas camisolas, entrar dentro de campo, representar a freguesia, é sempre um orgulho enorme. E como capitão é uma responsabilidade acrescida? Claro que sim. Como um dos capitães, todos fazem falta para liderar o grupo, e ao domingo, claro, temos que liderar mais a equipa do que os outros, mas todos fazem falta. E é um orgulho, então, vestir essa camisola dia após dia, semana após semana, Claro e que representar essas cores. Claro que sim. Nós fazemos muitos sacrifícios, treinos, jogos, abdicamos muitas coisas da vida para representar este clube. Muito bem. E no caso do presidente, é um orgulho? É um orgulho. Eu às vezes nem tinha noção do crescimento que nós tivemos. Às vezes estava... Porque eu quero sempre mais. Nós queremos sempre mais para... Nós no que entramos, acho que devem ser todos assim, não é? Queremos sempre mais. Eu, por exemplo, aqui há dias deparei-me ali sozinho no campo a ver um jogo oficial, à entrada dos balneários, e de repente estávamos a ver um jogo de futebol, mas olho para a bancada e já vejo uma diferença tremenda. Vejo o bar cheio, vejo a alegria, vejo cascóis, vejo uma claque que não existia no Globo, que foi criada já no final na época passada, e que este ano tem acompanhado bastante a equipa. Também mando um grande abraço àqueles adeptos que têm acompanhado todos os jogos da equipa, mesmo em condições mais complicadas de chuva, têm estado sempre presentes. E dei-me a olhar para aquele pessoal todo e dizer: nós chegamos a este patamar, nós deixamos a ter 20 pessoas a ver os jogos. E chegamos a este ponto com as condições, umas boas condições, uma boa massa associativa, uma associação, um clube a crescer constantemente, a formação a aumentar, não está a diminuir, está a aumentar. Por isso nós estamos a crescer, e isso é um orgulho, é ver o clube a crescer de ano para ano, porque tem crescido de ano para ano. E este é o meu último ano como presidente, é o último ano de mandato, não quer dizer que não possa ser mais a outro mandato, que em princípio vou me candidatar, claro, mas para mim é um grande orgulho já ver o crescimento do clube na dificuldade que tivemos, e agora com as novas instalações tem sido fantástico o crescimento, não só a nível desportivo, mas a nível financeiro. E o nome Termas já a ser reconhecido, já sim. para os outros clubes e federações. E isso também é importante. Para trabalhar, claro. Estou a representar, neste caso, uma freguesia. Agora, não é só o Pinheiro, neste caso, uma freguesia bem maior, que estão a representar muito mais pessoas. No fundo, acaba por ser uma responsabilidade maior. Para terminar, até porque nós já a conversa está boa. É verdade. Só assim numa frase a cada um de vocês, queria só que nos dissessem aquilo que sentem quando chegam a casa, em posições diferentes, obviamente, mas depois de vestir a camisola num dia de jogo, seja com vitória, quer dizer, neste caso tem sido só com vitórias ou empates, é muito melhor. Mas seja como presidente ou como jogador, aquilo que sentem quando se chegam a casa, qual é o sentimento que vos invade? Só assim numa frasezinha.
sentimento de dever cumprido, a maior parte das vezes, e que orgulha-nos mais de trabalhar mais uma semana, dá-nos mais alento. É uma E motivação. trabalhar sobre vitórias muito melhor. Claro, claro. Quando mais o grupo é tudo melhor. E como presidente? Isto, assim, o presidente já varia muito. Eu também sofro pela formação. E pelo sénior, principalmente pelo sénior, claro. É uma equipa que já a equipa mais antiga do clube. É assim, o meu dever está a ser cumprido. O deles está a ser cumprido também. Os recordes estão à vista. Nós agora lutamos por recordes, mas já batemos recordes. Nós, a partir do momento que já não perdemos, houve equipas da mesma divisão que eu já ouvi e valorizei nessa altura, enquanto presidente, que tiveram um ano sem perder em casa. Nós não é um ano sem perder em casa, nós é um ano sem perder em casa e fora. Nós há um ano e vários meses que não perdemos em casa. Por isso, isto agora a partir daqui e a continuar neste registro, estamos a quebrar recordes, por isso isto é sempre um alento, é sempre um orgulho, vou chegar sempre satisfeito a casa, enquanto o clube e a equipa sénior mantiver-se a este nível. Por isso, É sinal que está no caminho certo. Exatamente, os séniores estão no caminho certo, a formação está a crescer, está a evoluir, os resultados já melhoraram da época passada para esta, por isso não posso estar mais orgulhoso, não posso chegar mais contente a casa, sempre em primeiro lugar, impecável. Não há palavras. Impecável. Muito bem, muito bem. Ótima forma de terminarmos com verdade. este olhar de orgulho. Verdade, verdade. Muito obrigado, até porque hoje tivemos um programa bem representativo aqui do nosso Conselho. Obrigado aos dois. E obrigado a nós e obrigado, o Termas também tem que agradecer esta representação, não é? Porque estamos aqui a representar o Termas e vocês vão dar a conhecer um bocadinho o Termas e que o façam mais vezes, porque isto é positivo para as equipas da região. Ainda bem, e as Ainda pessoas bem. lá em casa, É mesmo certamente... o objetivo também. Exatamente, o objetivo é esse, é levarmos lá em casa todas estas informações, até porque, por exemplo, a designação do Termas é muito interessante e, portanto, há muita gente que se calhar até via através, porque as vossas redes sociais, não falamos aqui, as vossas redes sociais são muito ativas e quem até acompanhar as vossas redes sociais até pode achar que é um clube que tem 2 anos ou 3, não é? Que foi um clube recente. Sim, já passámos por isso. E portanto, exatamente. E portanto é bom até explicar todas estas condicionantes que aqui falamos. Portanto, muito obrigado, muito boa sorte para o resto da época e um dia destes se calhar podemos estar a falar aqui numa divisão mais acima, não é? Porque é esse o objetivo. Quem sabe? Sempre. Quem sabe o futuro. É verdade. Muito obrigado uma vez mais. Agradecer, neste caso, lá para casa, por nos terem acompanhado em mais um programa. Espero que tenham gostado deste tema do futebol. Eu acho que Acho que é um tema que tem muito carinho aqui. o português normalmente gosta de Exatamente, futebol. não é só em Penafiel, o típico português, não é? Verdade. E o futebol Verdade. tem aqui uma ligação muito profunda. Portanto, tivemos aqui Futebol Clube Termas São Vicente 2020. Exatamente. O IRIV também bem representado e tivemos também o nosso treinador do grupo Criativo Desportivo de Rãs, o Filipe. No mundo de futebol, não é Filipe, é Maia. É Maia. E também representaram muito bem aqui este programa de futebol. 3 cores diferentes, mas com muita coisa em comum. Verdade. E terminamos assim o nosso programa. Esperamos que tenham gostado e até à próxima. Até à próxima. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.